Olá, queridos, graça e paz estejam com todos vocês. Eu sou o pastor Cláudio Morandi, pastor da comunidade cristã da cidade de Sidrolândia. Estamos aqui na Rádio Brasil para poder compartilhar junto com vocês a palavra de Deus nesse início de semana. Eu quero ter uma palavra de oração e depois nós vamos meditar em breves palavras nas Escrituras Sagradas. Vamos orar. Pai, nós te louvamos, te agradecemos por essa semana que se inicia. Pedimos e rogamos as tuas bênçãos, ó Pai, para todo o teu povo, para a cidade de Araponga, cidade de Sidrolândia, para todos quantos estão nos assistindo, nos ouvindo nessa oportunidade. Que teu amor, a tua graça, a tua misericórdia repouse sobre cada vida, cada coração, instruindo e ensinando. O Senhor é aquele que vai adiante de nós, o Senhor é aquele que é a nossa retaguarda. Protege, Pai, o teu povo no trabalho essa semana, guarda suas famílias, seus filhos, os abençoe ricamente, em nome do Senhor Jesus Cristo nós oramos. Amém. Nós vamos meditar aqui em 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 10, que diz assim: o qual nos livrou e livrará de tão grande morte, em quem temos esperado, que ainda continuará a livrar-nos. Esse versículo aqui, ele é muito interessante. É um versículo muito especial. Por quê? Porque ele fala da nossa libertação do pecado no passado, como está escrito aqui, logo no início do versículo, o qual nos livrou. Livrou está nos arremetendo ao passado. Eu e você, nós nascemos neste mundo pecadores, uma natureza perversa, pecaminosa, que nos separa de Deus. Porque todo homem, todo pecador, ele está separado de Deus. Ou em outras palavras, ele está espiritualmente morto. Então, Jesus Cristo veio a este mundo em carne com uma finalidade de tirar o nosso pecado. Vocês sabem que o que nós devíamos para Deus, Cristo pagou absolutamente tudo. Nós não conseguimos cumprir a lei, nós não conseguimos cumprir os seus mandamentos, então Deus enviou Cristo e Ele cumpriu tudo enquanto esteve aqui na face da terra. Ele cumpriu por quem? Não por Ele, mas cumpriu por mim e por você que não tínhamos condições. Mas ainda nós éramos habitados pelo pecado, pecado de Adão. Como diz aquele texto de Romanos 5,12, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso é que todos pecaram. Então o pecado trouxe a morte para dentro de nós, o pecado trouxe a separação entre nós e o nosso Deus. Isaías 59,2 vai dizer exatamente isso, que as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os nossos pecados encobrem o seu rosto para que não vos ouça. Isaías 59, versículo 2. Então agora Cristo veio como Cordeiro de Deus para tirar o pecado do mundo e para tornar-nos filhos de Deus em Cristo Jesus, para tornar-nos santos, para tornar-nos nova criatura, porque lá na cruz em Cristo, Deus trocou o nosso coração. Ele tirou o nosso coração de pedra e colocou um coração de carne. Então, queridos, quando diz aqui que Ele nos livrou, presta atenção. Então, no meu passado de pecado, Ele já me livrou, já me libertou. Porque há mais de 2000 anos atrás, Cristo, Ele foi crucificado. Mas o que é interessante é que naquela cruz, no corpo de Cristo, a palavra fala em João 12:32, está escrito assim, foi Jesus quem disse, João 12, verso 32, e eu, quando for levantado da terra na cruz, atrairei todos a mim mesmo. Então, lá na cruz, há mais de 2000 anos atrás, Jesus estava pendurado na cruz, Ele estava pregado. Então, Ele nos atraiu, Ele nos puxou para si. Eu e você fomos colocados em Cristo Jesus. Então, a palavra atrair é puxar para si, é magnetizar,
Ele nos puxou, igual aquele imã, quando antigamente as costureiras perdiam ali uma agulha, ela passava o imã e o imã atraía a agulha perdida até nele. Então ela tinha achado. Jesus na cruz, ele nos atraiu, fomos colocados em Cristo. Então, uma vez que estamos em Cristo, isto é para você compreender que o nosso passado foi tratado pelo Senhor. Deus nos colocou em Cristo, Cristo nos atraiu. Então, quando Jesus morreu, vocês se lembram? Lá em João, capítulo 19, versículo 30, quando deu aquele brado, está consumado, e rendendo o Espírito, ele se entregou às mãos do Pai, ele estava morrendo, ele morreu ali crucificado, mas a Bíblia traz essa informação que nós também estávamos nele. Então, se Jesus foi crucificado, nós também fomos crucificados junto com ele. Mas onde é que está escrito isso na Bíblia? Vou citar para vocês 2 textos que traz a revelação dessa verdade. A primeira é em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 14, que diz assim: pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto, um morreu por todos, logo todos morreram. Então aqui temos uma informação, que um morreu por todos. Quem que morreu por todos? Jesus. Logo todos morreram. Esse todos é o todos que creram, que morreram juntamente com Cristo. Porque não há maneira dele nos libertar do nosso pecado. O pecado entrou em nós pela vida de Adão. Então, ele saiu de nós pela morte de Cristo. Então, isso é muito claro. Então, ele nos livrou. Ele nos livrou, isso é maravilhoso. Outro texto que informa essa verdade, que nós fomos mortos junto com Cristo, lá na cruz no seu corpo, é Romanos capítulo 6, do versículo 6 até o 8. O 6 diz assim: sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos mais ao pecado como escravos. Aquele que está morto, justificado está do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Então, a palavra de Deus vai nos mostrar aqui, que no versículo 6 de Romanos 6, o nosso homem velho foi com ele crucificado. Morremos com Cristo. E Romanos 6,7 fala que aquele que está morto com Cristo, lógico, está justificado do pecado. Meu querido ouvinte, meu querido amigo, meu querido irmão em Cristo, enquanto você não crê que você morreu com Cristo, você nunca será justificado do pecado. É pela nossa crença naquele sacrifício, como diz as Escrituras Sagradas. Lá em 2 Timóteo 2, versículo 11, a Bíblia vai mostrar que Deus ele é fiel e que ele tem uma palavra fiel. E a palavra fiel é esta, 2 Timóteo 2, versículo 11. Palavra fiel é esta, que se já morremos com ele, com Cristo, com ele também viveremos. Mas se você não crê que não morreu com ele, você nunca viverá com ele. Isso é maravilhoso. Então, aqui na sequência desse versículo 10 de 2 Coríntios capítulo 1, então a primeira parte é o qual nos livrou. Então, nós já vimos aqui os textos que a obra de Cristo na cruz foi plena, completa e perfeita, tirou o meu e o seu pecado se você crê. Então creia, clame ao Senhor a misericórdia para que Ele revele ao seu coração essa verdade e você ganhe uma experiência de que você foi morto, foi crucificado juntamente com Cristo e Cristo é a sua vida. Aí depois, o versículo 10 mesmo, diz, e livrará. Então, Ele nos salvou no nosso passado e no nosso presente Ele vai nos livrar. Livrar do quê? Livrar desse tempo presente. Ele vai nos guardar, vai nos proteger. A palavra fala que uma vez que nós nascemos de novo, Satanás não pode mais tocar em nós. Isso está escrito em 1 João, capítulo 5, versículo 18, dizendo que aquele que nasceu de Deus o guarda e o maligno não lhe toca, porque nós temos habitando agora em nosso interior a pessoa de Deus o Pai, a pessoa de Deus o Filho e a pessoa de Deus o Espírito Santo. Esses textos que falam que a Trindade habita em nós, o primeiro deles está
em 1 Coríntios 3, versos 16 e 17. O segundo em 1 Coríntios 6, 19. E o terceiro é em Gálatas 4, versículo 6, que diz que: e porque vós sois filhos, enviou Deus ao vosso coração, dentro, o Espírito de seu Filho que clama, Abba, Pai. Então nós somos habitados por Deus Pai, 1 Coríntios 3, versos 16 e 17, Deus Pai habita em nós. 1 Coríntios 6, 19 fala que o Espírito de Deus, o Espírito Santo habita em nós, e em Gálatas 4, 6, o Espírito de Cristo habita em nós. Essas três pessoas, elas formam a Trindade. A Trindade, elas não se divergem nas suas vontades. São três pessoas habitando em uma, com uma vontade apenas. Isso é muito interessante. Então, na obra da salvação, o Pai está envolvido, ele planejou toda a obra da salvação, o Filho também está envolvido, quem realizou esta obra, e o Espírito Santo, ele aplica a obra que Cristo fez no Calvário, dando-nos para nós uma experiência. Quem não nascer da água que muitos pensam que é a água do batismo, não é. A água, segundo a simbologia bíblica, é a palavra de Deus é água pura. Ezequiel 36, 25 diz assim: então aspergerei água pura sobre vós e ficareis purificados de todas as vossas imundícias. Nós fomos regenerados pela palavra de Deus, vocês estão me compreendendo? Jesus, ele disse assim, lá em João capítulo 15, vós já estáis limpo pela palavra que vos tenho falado. Então, aqui, irmãos, 2 Coríntios 1:10, ele nos livrará de tão grande morte, ou seja, ele está nos protegendo neste tempo presente. Você se lembra lá do Salmo 121, aquele salmo lindo, salmo precioso? Lá está escrito assim, para nós verificarmos que neste presente ele nos livra. Ele diz assim: o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Salmo 121, verso 2. Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. Então, o versículo 5, presta atenção que coisa mais linda nós temos aqui. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra à tua direita. E o versículo 7, a palavra fala assim: o Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. Então nós temos aqui esta bendita revelação que é: o Senhor é quem nos guarda. Ele não manda anjo, ele não manda ninguém, ele mesmo vai cuidar de mim, de você, vai nos guardar. Isso é fundamental, isso é muito importante para as nossas vidas no tempo presente, que ele diz que livrará. Olha que lindo lá em 2 Coríntios capítulo 1, versículo 10, que ele nos livrou, tratou do nosso pecado, ele está nos livrando, né? Nos livrará no tempo presente, e no futuro diz assim, de tão grande morte, né, no presente, em quem temos esperado que ainda continuará a livrar-nos. Ou seja, nós temos um futuro absolutamente seguro nas mãos do Pai, porque nós temos a vida eterna. Ele disse assim: eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão. Não é maravilhoso isso? Então, João 10, versículo 28, isso é precioso demais. E também temos, com relação ao nosso futuro, nós sabemos que o nosso futuro está garantido, porque João, na sua primeira carta, capítulo 5, versículo 3, está escrito assim: estas coisas vos tenho escrito, para que saibais que tendes a vida eterna, a vós outros que credes em o nome do Senhor. Então, não é que nós vamos ter a vida, quando cremos que morremos com Cristo, fomos sepultados e ressuscitamos juntamente com Cristo, Cristo é a nossa vida. A expressão de Gálatas 2:20, já estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Em significa dentro de. Ele não mora do meu lado, como muitos pensam, ai, que bom que Deus está ao seu lado, que bom que Deus está ao meu lado. Não, querido, Ele nos ama tanto que Ele decidiu morar dentro de nós, porque a Bíblia diz que vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, dentro de mim. Essa proposição em significa que Ele habita dentro de
todo aquele que creu. Isto é maravilhoso. Então Jesus Cristo me livrou no meu passado, Ele está me livrando no meu presente e me livrará no meu futuro, dando-me uma garantia da salvação eterna. Outro texto que deixa muito claro isso é Hebreus 13:8. Jesus Cristo ontem, hoje e o será para todo sempre. Isso não é maravilhoso? Então que Deus te abençoe e que Deus revele essa verdade ao seu coração e lhe conceda muita alegria, muita paz, muita satisfação, muita convicção da vida eterna, a vida de Cristo. E que Deus te abençoe e que Deus te guarde você nessa semana para que você tenha uma semana vitoriosa em nome de Jesus. Vamos orar mais uma vez. Pai, abençoe todos aqueles que nos ouviram a Tua palavra nesta oportunidade. Que Teu Espírito Santo as interprete e traga luz aos corações, para que eles possam ter os seus olhos abertos e vir a crer que eles morreram com Cristo, ressuscitaram com Cristo e Cristo é sua vida. Abençoa a semana de cada um daqueles que estão nos assistindo e nos ouvindo. Em nome do Senhor Jesus nós oramos. Amém.